Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, sou Mariano Soutis, é filósofo, autor de alguns livros, escrevo sempre em jornais aqui locais, né? Criticando a situação atual. Vou falar hoje sobre o mundo atual, né? Nossas ideologias, visões, o que está ocorrendo, né? Antivacina, tradicionalismo, conservadorismo e essas coisas todas aí que a gente vê que é tudo uma mentira, né? A gente vê que o resultado social disso está sendo só pior para o Brasil, né? Está vendo uma situação não só disso, porque a gente vê que uma crise que já vem de longa data, né? Uma crise que vem tanto de confusões da esquerda como agora confusões da direita, né? Os dois lados se dando as mãos, né, para falar a verdade, né? Deram um abraço, né, no povo brasileiro para o pior, né? O pior a gente espera aí, né? Valores elevados de preço de mercadorias, inflação, salário mínimo mais baixo dos últimos acho, 15 anos, né? Uma série de perdas e prejuízos à sociedade brasileira. Então, eu já escrevi vários textos aí sobre essa ideologia que está surgindo aí já faz alguns anos. Né? Eu já sabia que esse governo, ou o pior é os ideários do governo, não é o governo em si, né? Sabia já que isso ia acontecer tudo, né? Eu já tinha falado para um amigo meu, não, esse governo vai surgir. É um fenômeno mundial, né? Não é só brasileiro. A gente vê o Trump aí acabando perdendo seu reinado, né, lá para os Estados Unidos. Né? Em outros países do mundo isso deve acontecer também. Né? As extremas direitas, os entre aspas tradicionais, defensores de pátria e nacionalistas e outras coisas vão acabando ruindo, né, nos seus impérios ideológicos, sociais, as suas redes sociais e todas essas pessoas aí, né? A gente vê que esses grupos eles foram usados, né? Eu não culpo ninguém, acho que né, muitas coisas aí para mudança que a gente viu uma crise, sim, crise que as esquerdas ou crise que eu já critiquei aqui os autores da esquerda também, já tenho meus textos, quem quiser ler biografias aí que eu escrevi sobre seja sobre Marx, seja sobre Lenin e outros autores, eu já fiz vários textos, né, biografias, lá no meu site, né, marianosoutis.prosaverso.net, né, no caso o nome do site. É, tem outros lugares também, tem livros publicados e tudo mais, eu não tenho nada a esconder. O momento atual a gente vê que esses tradicionalismos, conservadorismo, esse esoterismo, né, essa questão de conspiração, governo mundial, é o demônio governando o mundo, né, o Brasil está tomado pelo comunismo. Esses discursos são muito falaciosos e fantasiosos. Não que não exista, assim, uma ideologia marxista, por exemplo, em universidades. Existe sim, que eu já fiz vários cursos. Eu percebo bastante essa bibliografia marxista. Né? Isso é real mesmo. Não todos os cursos, né? Porque eles acabam generalizando em todas as universidades. Não tem isso. Né? Você pega um curso de teologia. Direito já tem uma diversidade maior de autores. Né? Não vê Marx como central. Né? Nem no direito penal. O direito penal podia ser uma criminologia crítica, né? Que tem essa linha mais marxista. Mas eu, quando nota os professores até defendendo uma coisa mais humanista, né? Mas nada tem a ver, por exemplo, com marxismo. Né? Não, bom se fosse, seria diferente os advogados se fossem numa linha mais esquerda, mas não é tanto assim. Tem também, né? Mas a gente percebe que há alguns colegas mais ousados, ou, né? Que eu vejo assim mais dessa linha marxista. Principalmente direito ao trabalho, muitos são. Né? Direito ao trabalho, quando eu fiz minha pós, que era um preparatório lá para concurso de juiz, tinha muito, né? Tem ali algum outro professor mais da linha marxista, mas era raro, né? Geralmente os juízes, que eram os professores no caso, eles tinham uma visão legalista, processual, né? Podia dizer trabalhista, né? Ou seletista. Mas voltando ao tema da... Então, vem vários ideais aí, vem crítica às filosofias, todos os autores da Escola de Frankfurt, por exemplo, que tiveram um material até positivo, hoje nós vemos até Habermas com materiais atuais muito bons, né, os artigos, os textos, os próprios livros, e muito afastado daquele marxismo original, né, tanto é que Habermas às vezes é bem visto, às vezes é mal visto pelos intelectuais. Outros autores também, né, você pode pegar aí vários autores mais atuais. Então, assim, pensar, por exemplo, num mundo antiglobalista. Vamos dizer que nós vamos sair do globalismo. Agora nós vamos se isolar em nações.
né? E quem mexer com o Brasil, nós vamos entrar para guerra. Isso é impossível, né, pessoal? Porque o mundo é globalizado, isso desde navegações, desde muito tempo atrás, não é agora que a globalização, que o global. A Igreja Católica já fez uma globalização, tudo já está muito a longo tempo nesse sentido, né? O próprio cristianismo é um cristianismo ir e pregar e às nações, tal. Você tem que ir ao mundo, não é uma situação, por exemplo, no meu país só, né? Então é uma coisa até anticristã, esses conservadores não tem muito pé nem cabeça, né? Uh, Nos meus textos já falei de várias situações, por exemplo, que nem absurdos, né, de você classificar as pessoas. A perseguição contra os homossexuais também é um absurdo, né? É tanta conquista, é tanta luta. Esse dia eu estava vendo até uma série chamada Pose, né? Você vê uma cultura, umas pessoas, né? Você não tem a questão do homossexual, são seres como qualquer um. É uma pessoa como nós, só diferente, né? Assim como um é diferente do outro, a cultura, por exemplo, dos transgêneros, né? E isso vem combatido como gaysismo, vem como anti-Deus, né? Daí as pessoas usam a Bíblia também numa leitura literal, que é absurda, né? Então esse tipo de trabalho aí que a gente vê nesses autores, nesses filósofos da internet, que só pioraram, né? Eu já critiquei outros filósofos, que antes os filósofos eram da televisão, né? Que eram ruins pra caramba. Agora vem os filósofos da internet, parece que a coisa só piora, né? Daí então, apesar que tem livros, eu gosto até dos autores, não tenho nada contra, né? Mas a gente vê que é uma limitação assim epistemológica, metanarrativas confusas, né? A gente vê, apesar que eu defendo qualquer metanarrativa, a pessoa pode defender suas ideias, né? Acho que eu penso que nem Voltaire, né? Que você tem a tua liberdade de se expressar mesmo, né? Gosto muito do iluminismo e tudo mais. Mas eu acho que é estranho, assim. Outra cultura é o anti-científico, né? Agora com a anti-vacina, né? Como se a ciência fosse uma coisa Illuminati ou fosse uma coisa proibida. A ciência, né? Desde da Royal Society, por exemplo. A gente sabe que a Royal Society começou com uma coisa meio esotérica, né? Mas mesmo assim não tem nada a ver, né? A ciência hoje, ela tem um método, é falível. A própria ciência tem essa qualidade, ela é falível, né? Então pode ser refutar. E eu posso criar um outro conceito, outra teoria que revoga ou refuta a teoria anterior. Isso é ciência, né? É diferente dos conservadores, que eles querem uma verdade absoluta, querem uma verdade, por exemplo, vamos dizer que Aristóteles foi o dono da verdade, aí pegam a Bíblia e a Bíblia é infalível, né? Aí começa com essas coisas aí. Então, esse tipo de visão, ainda mais literal, nem infalível, literal é difícil, né? Dá pra ver várias contradições e nem vamos entrar na teologia. A teologia também dá para entrar em várias situações que a gente mistura, por exemplo, crença, né, que é uma questão muito pessoal, com uma visão ideológica. E esse comunismo também fantasmagórico, essa coisa toda dominando o mundo, o Brasil, isso é uma bobagem, né? A gente vê que as pessoas pouco entendem o que estudam nos seus cursos superiores. Vamos dizer que o curso superior é marxista. Elas não levam isso para a sala de aula, vamos dizer que são os professores, principalmente. Fora ciências sociais, talvez, e filosofia, mas o resto não entende nem o que está estudando, né? Da parte marxista. É uma coisa muito complexa, é um autor também que merece mais leitura, não é só alienação, termos básicos, né? O marxismo ele é complexo. E isso não é levado para a sala de aula, né? Se fosse, teria crianças revolucionárias, lutando contra capitalistas. Isso não existe, né? As crianças saem da escola para trabalhar na empresa, né? E muitas vezes até apoiar o capitalista, o empresário, né? Muito pelo contrário. Ou se tornar capitalista, né? Se tornar empreendedor, né? Então tem nada a ver, assim, né? Uma sociedade. Nossa sociedade também é uma sociedade que já nem dirige mais, não tem automóvel, né? Eu vi até uma pesquisa que os jovens, a geração Z aí, gosta de pegar Uber, carros e, né, táxi, ou sei lá o que. E eu gosto dos taxistas, devia pegar o táxi antes, né? O táxi pelo menos está valorizando mais o profissional. O pior é pagar o táxi, né? Que ainda é caro. Então são situações assim muito complexas no nosso mundo, né? E aí, né? Desde a Igreja Católica era globalista, agora o globalismo virou uma coisa ruim, né? Nada a ver, né? Isso quando o cidadão lá que está falando, né, se diz católico, né? É muito complexo assim esses discursos autocontraditórios, equivocados, né?
Não que o estudo, por exemplo, de Aristóteles seja ruim, é muito bom, né? Eu gosto muito da obra de Aristóteles também, tenho aqui a Suma Teológica do lado do meu escritório aqui para ler. Já li metade dela, né? A gente está sempre estudando, né? Então, é um baita autor, né? Tomás de Aquino, né? Tô falando de Tomás de Aquino. E Aristóteles também, né? Então a gente tem todo esse material. Até onde entende, eu não sei. Acho que quem sabe tudo é Aristóteles. Eu não acredito que ninguém saiba tudo, né? Então, assim, vem várias situações aí dessa ideologia extrema-direita, conservadorista e tradicional. Mas essa primeira parte, pessoal, eu vou gravando aqui em partes, né? E a gente vai conversando. Então, continuando, né, com essa nossa reflexão, a gente percebe assim, o primeiro antivacina, né, um movimento muito confuso, alteração de DNA, teorias malucas, né? Na verdade, assim, a ciência tem as suas falhas, a vacina é limitada, sim, a própria ciência não coloca 100%, né? Você vê até isso é publicado, é divulgado, né? Não tem problema nenhum. Só que a vacina salvou muita vida, né, pessoal? Né? Salvou muita criança, por exemplo, de paralisia. Salvou, né? Se pegar a escola, nos tempos antigos, era uma escola que tinha muitos deficientes, ou né, pessoas com portadoras de alguma limitação física, mental, talvez até por causa de que não tinha vacina. Né? A vacina salvou muita vida também, né? E salvou muita a saúde, né? Ela deu muita saúde para as pessoas. Também a vacina, eu também tenho as críticas, tem vacina que eu acho meio desnecessária, tem algumas que são estranhas. Mas a maioria é 100% confiável, não tem problema nenhum, né? Acho que tem vacina até contra a AIDS, né? O pessoal deu uns comentários esses dias aí. Então tem muita situação aí divulgada e irrefutável. Como a gente falou, a ciência ela não é infalível, né? Essa é a qualidade da ciência em comparação, por exemplo, com nossos gênios aí das escolas de redes sociais, né? Filosofias da rede social, né? O acadêmico também, o acadêmico eu vejo várias limitações, eu mesmo já critiquei, né, a academia no meu livro lá, Reflexões Gerais, já critiquei na crítica da moral e outros estudos meus, eu sempre critiquei a universidade também, eu acho bem limitada, né, a academia, a escola, mas para melhorar, não porque eu quero destruir ou porque eu acho que é comunista a escola, nada a ver com isso, né, muito pelo contrário, até o que tem de marxismo, o que tem de filosofia muito positiva dentro da escola. Né? Então, assim, são situações que são equivocadas aí. Eu estava lendo um material, né, de mestrado, o edital aí, e assim, é um material muito de esquerda mesmo, tem até um livro sobre Marx e tudo. Mas eu vejo assim, também fala de positivismo, fala de estruturalismo, né? Então a pessoa vai ter que conhecer várias ideologias ou várias filosofias, ou correntes filosóficas, melhor dizendo. Então a pessoa não vai ter por base só isso, né? E na prática ninguém tem. A gente vê as pessoas com mestrado, a gente vê pessoas com curso superior de qualquer linha, e a gente não vê nenhum marxista porque estudou Marx, uma literatura crítica no seu curso. Né? A gente vê no máximo uma pessoa que sabe que existe uma crítica, uma diferença social, né? Uma luta de classes. Eu acho que mais interna. Essa luta de classes também eu já critiquei, acho que não. A gente nem vê classes bem definidas, a gente vê quem tem dinheiro e quem não tem, né? É, então vai, né, pessoal? Mas muita coisa dessas metanarrativas, dessas cosmovisões, bem equivocadas. Nos livros que nem os meus lá, o Axiologia, que eu falei de moral, eu já critiquei esses valores morais que na nossa sociedade foram muito mudados, apesar que eu falei que existe uma nova moral. Né? Existe um novo tempo que tem que se adaptar a uma moral. Não é uma moral assim, eu pego 5.000 anos atrás, a moral era, vamos pegar a egípcia, né? Era raspar o cabelo, o corpo todo do pelo, era ter deuses solares ou sei lá o que. Não, a moral não é essa mais. Né? O bíblico também não, a moral de 2.000 anos atrás. O próprio Yeshua, o próprio Jesus mudou muita coisa, né, que já tinha. Ele falava até contra aquela moral muito pronta, aquele legalismo dos fariseus, né, vamos dizer. Né? Então isso já na Bíblia tá, né? Não precisa nem Novo Testamento, Nova Aliança. Né? Basta ler os evangelhos. Então, no aspecto de teologia, também a gente pode discutir mil coisas assim, para refutar esses discursos, por exemplo, de vou pegar minha arma, né, o bandido bom é bandido morto, esses discursos bons, porque o próprio Jesus ele andava a salvar os bandidos, né? Ele andava com bandidos e prostitutas.
E ele tentava converter, tentava salvar e não matar o bandido, né? É um pouco diferente. Um pouco, né? Diferente. Então, assim, a gente vê o que o cristianismo ligado a... Né, o cristianismo aí de prosperidade, às vezes neopentecostal, sei lá o que, não dá nem para chamar, porque você nem chega a entrar nessa linha. É uma coisa inventada, a gente vê essas teologias, né? E elas estão muito fortes aí, né? O pior não são as teologias, o pior são esses ideais de conspiração misturados às teologias, né? Você vê, isso tem até em livros antigos. Eles achavam antigamente que o número da besta, por exemplo, era a identidade, né? A gente tem um documento, por exemplo, era o número da besta. Então você pega livros antigos religiosos falando disso. Marca da besta com chip, e outras teorias malucas aí que estão entrando dentro de igrejas, né? Tristemente não tem nada a ver com Bíblia, isso nada a ver com teologia, né? Que é um tema espiritual, né? Um tema... E as pessoas gostam disso, né? Isso aí virou... Eu já escrevi nos meus artigos também de jornal, isso eu já comentei, esses absurdos e outras bobagens. Perseguição contra gays, perseguição contra o pessoal que está lutando com as minorias, por exemplo, né? Entre aspas, minorias, que eu acho que já está até com força, né? Mas a gente vê que essa luta, por exemplo, luta das mulheres, por exemplo, no nosso país é campeão em feminicídio, em agressão contra a mulher. Seria até absurdo falar contra a luta das mulheres no Brasil, né, pessoal? Tem que lutar mesmo, a mulher tem que se libertar dessa agressão, desse abuso diário, né? Esse estupro moral aí que a gente vê aí todo dia na sociedade, né? Então a mulher que ela depende, por exemplo, de um príncipe encantado, depende de várias ideologias e bobagens, né, que são plantadas na mentalidade feminina, cuidar da casa. Os tradicionalistas querem que a mulher volte a cuidar da casa. Isso estou falando de cristãos americanos, pessoal, de um país de primeiro mundo, né? Imagine pra cá como é que é a coisa. Daí então a gente vê que essas ideologias que vêm aí, elas são absurdas, ultrapassadas, equivocadas, né? É um conjunto assim de autores que você não sabe onde vai e onde vem, né? Seja com base em Aristóteles, seja com base em conservadores, seja com base Chesterton, por exemplo, e outros autores que eu até leio, até gosto. Mas acho totalmente, para a época deles, autores mais de teologia, de valores daqueles temas. Os puritanos, por exemplo, que foram para os Estados Unidos, pietistas e vai embora, né? Acho que isso aí teve seu tempo, né? Hoje parece que não se enquadra mais na nossa sociedade. Nossa sociedade tem que ser humana, diversificada, né? Ela tem que ser, por exemplo, inclusiva. A gente não pode excluir, por exemplo, alguém porque é negro, mulher. Os negros também, né? Uma luta incrível aí né? A gente pega a história da escravidão, a gente pega uma história depois de uma escravidão que continua, uma favelização, né? Por exemplo, no Brasil. Né? A gente pega uma escravidão agora profissional, que a gente pega trabalhos subempregos, né? Que a gente pega agora com esses aplicativos. O trabalho está cada vez pior, né? E a escravidão hoje não é só negra, né? A escravidão é de qualquer um que entra nesses aplicativos, que trabalha para essas explorações, que trabalha para essa grande alienação, né? Que está ocorrendo hoje aí. Que já está tendo, né, lutas contra e tudo até dos próprios trabalhadores, mas reformas da aposentadoria. A gente está querendo matar o velho no Brasil, né? Porque as reformas da aposentadoria foram terríveis, a gente cortou tudo, o pessoal cortou tudo. A reforma da CLT também, 200 artigos mudados. Né? Ah, mas isso vai gerar mais emprego. Vocês viram esse resultado? Né? Eu acho que não, né? Na verdade, tem muito emprego, subemprego, emprego com salário muito ruim, emprego com condições que antes eram impossíveis, agora são possíveis, por exemplo, férias parceladas, regimes de emprego hoje totalmente você pode fazer, né, em horários também parcelados, um monte de confusão. Domingo já o repouso semanal remunerado já tiraram, né? Colocaram acho que um por mês, não sei se ficou ainda. Então essas reformas de CLT, trabalhista, aposentadoria, mostram que o trabalhador, o social, né, o ser humano brasileiro, né, a pessoa de bem, essa sim é uma pessoa de bem, ela está sendo humilhada cada vez mais. E esse governo aí que está humilhando, e o anterior também, né? Todos esses governos aí vieram humilhando, seja de esquerda ou seja de direita, né? Tirando direitos, reduzindo salário, né? Reduzindo direitos, né? Os direitos sociais também hoje em dia virou
Assim, direitos sociais viram secundários. O governo acha que não é necessário, deixa morrer de fome, ou esse é vagabundo, né? Agora, a pessoa que tem um problema social é vagabundo. Né? O bandido é bandido morto, né? Bandido bom. Então virou um processo social, né? A sociedade que tem seus problemas, sempre teve, cada vez pior, né? Então, uma coisa que eles falam, né, também é que não existe mais pensador no Brasil. Os bons eram dos meus tempos, por exemplo. E eram marxistas, isso que eu fico mais engraçado, né? Aí esses autores marxistas antigos, né? E não marxistas, vamos pegar Mário Ferreira dos Santos, por exemplo. Eu acho incrível esse autor. Até colocamos na lista lá, né, nossa enciclopédia que a gente está trabalhando aí para escrever. É incrível o autor, né? E tantos outros filósofos brasileiros bons, né? Não precisa nem vários aí, Miguel Reale, Pontes de Miranda, a gente pode citar uns 20 aí, ótimos filósofos. E até mais atuais, porque Miguel Reale fez o quê? Não sei se 10 anos que morreu, mais, né? 15. Então não é tão antigo assim, né? Não é só num tempo passado, né? Então a gente vê essas críticas aí, né? A esses filósofos de internet, né? Filósofos de redes sociais, né? Com suas escolas. Nem todos, né? Porque tem bons e ruins. Hoje viraram também palestrantes, isso virou uma fama, né? Virou um negócio assim muito confuso. Hoje parece que o menos que tem é filosofia, o mais que tem é entretenimento, dinâmica, né? Bem que palestra sempre foi questão de dinâmica, né? Isso aí não é de hoje. Mas então, a gente vê, o pensamento é marxista, o comunismo no Brasil. Mas a gente não vê, a gente vê que tem positivismo, né? O Brasil, na verdade, é positivista, né? Você pega a história do Brasil, vamos pegar lá impérios e vai embora. A gente vê positivismo, a República, principalmente, foi o positivismo, né? Então, a República no Brasil, ela trouxe o positivismo, é Augusto Comte, e não Marx. É uma ideologia que colocava a ciência meio que acima de tudo. A ciência era uma religião, né, uma religião científica. A religião oficial já era colocada como um mito, como uma teologia ultrapassada, numa outra época, né, que tem aquelas 3 épocas, né, no positivismo. E esse é o pensamento brasileiro legítimo. Eu não vejo o marxismo até hoje, né? Apesar que a gente vê em tudo quanto é grade de curso superior, só que eu não vejo assim, as pessoas defendendo isso na vida. Muito pouco, né? A gente vê um outro aí quando é mais engajado, né, na verdade. Mas é muito raro a gente ver esses professores, por exemplo, esses acadêmicos, defendendo essa esquerda toda aí, não. Né? A gente vê que na prática a direita é muito forte, a gente vê em prefeituras, vereadores. Vamos ver as últimas eleições, vocês viram muitos marxistas? Eu não vi muito poucos. Né? E como assim? Mas são formados em cursos superiores na academia? São, a maioria tem curso superior. Né? Direito, farmácia, medicina, né? Engenharia, teologia mesmo, vamos dizer que teologia fosse também, né? Nada a ver. A gente vê autores muito de direita, né? Não talvez de extrema direita, que nem querem esses filósofos de internet, é mais de direita, né? São, no máximo social-democratas, no máximo, né? Então, assim, não tem nem pé nem cabeça esse discurso, né? Nem pé nem cabeça. Por outro lado, sim, universidades federais, por exemplo, a gente vê ainda que tem, sim, um marxismo muito forte, a gente vê. Essa situação é clara, né, pessoal? Isso aí não é negável. Eu também critiquei tudo isso, eu já fiz textos contra Marx, já fiz textos criticando Lenin, criticando Stalin, né? Tenho textos assim, até com textos também de conspiração, também gosto do assunto, não é problema falar de conspirações. Mas do jeito que está sendo usado, está muito estranho, né? Está sendo usado de uma forma totalmente fantasiosa, e não tem nem pé nem cabeça. Né? Não tem nem pé nem cabeça e nem realidade, muitas vezes, né? Então... E discursos religiosos, e apoio não sei de quanto, não sei das quantas. Na verdade, na verdade, a gente vê assim, é tudo pseudo, né? Pseudo-catolicismo, pseudo-evangelismo. Essas pessoas aí, né? A gente vê que não tem compromisso com nada. Né? Já tiveram em religiões totalmente contrárias ao cristianismo. Tiveram em filosofias diversificadas, né? Na verdade, eles pegaram um bonde, né? Hoje em dia é famoso, é certo você, por exemplo, defender extremismos, tradicionalismo, família, pátria. Isso virou um discurso clichê, né? No nosso tempo agora. A gente vê que essas pessoas são totalmente bobas, porque tiveram 3, 5 casamentos e estão defendendo família. Que família eles estão defendendo? Né? A família do divórcio, né? Não tem nada a ver, né? Isso aí.
Né? Então são pessoas assim que têm um discurso muito bonito, só que tem vendedores, né? O vendedor que está vendendo um produto, mas está mentindo, né? Não está vendendo um produto. Né? São as filosofias do nosso tempo aí. E vem de fora muitas vezes, isso que mais me... De novo de fora, né? O Brasil nunca tem pensamento próprio, né? Temos que ver lá dos Estados Unidos, um brasileiro dos Estados Unidos. Né? Isso é totalmente outra bobagem, né? E quando é do Brasil também vem bobagens, né? A gente vê que aqui também tem os seus malucos aí. Né? Então, assim, o pensamento atual, vamos superar positivismo, vamos para o estruturalismo, vamos para existencialismo, por exemplo, vamos pegar Sartre, vamos pegar outros pensamentos aí filosóficos. Não sei até onde isso influencia o Brasil. Né? Tem uma coisa ou outra. A gente vê em uma novela, às vezes num filme, mas é muito do autor, ou do escritor, ou do roteirista, né? Que coloca lá, mas é muito raro. Né? A gente vê muito pouco assim. Eu noto porque eu gosto até de notar assim nessas obras artísticas gerais. Daí vem o Illuminati, o pessoal inventa mil coisas, né? Nessas histórias todas aí. Né? Nem coloca a culpa mais nas pessoas, né? Hoje a culpa é da Illuminati, que o ator teve que influência e o autor se acabou, né? Como se fosse cientologia ou sei lá o que, né? Que pensamento tem americano. Aqui no Brasil a gente nem tem muito esses fenômenos, né? Mas aqui já o fenômeno é o comunismo. Aqui como não tem Illuminati, não tem cientologia, jogam no comunismo, né? Que nem onde tem comunismo organizado no Brasil, eu não vejo nenhum, né? A gente vê um outro ideário, uma pessoa que gosta, um professor, por exemplo, um filósofo ou outro. Mas a gente não vê nada organizado, né? A gente vê muito pouco assim. Mas tomaram conta da mídia. Não sei de onde, a mídia muitas vezes vamos pegar jornais e é grande parte judaica, grande parte, vamos pegar Band, que daí tem uma situação mais de outra corrente, né? Outros canais de TV, Record já tem o Edir Macedo. Não tem nada a ver, né? Aonde o comunismo está dominando a mídia? Não sei, hoje a Record, para mim, é a primeira, né? Talvez mais que cresce aí na mídia. Na verdade, é neopentecostal, universal, não tem nada a ver com comunismo. Né? Na verdade, está apoiando o governo agora, né, também. O governo está junto com a... Né? Se não é Record, é SBT. Então, todas essas redes, essas mídias... Eu gosto de tudo porque eu gosto de televisão também, não é problema. Mas assim a gente vê que não tem pé nem cabeça você dizer que toda a mídia está tomada pelos comunistas. Né? Toda a imprensa, por exemplo. Né? Tá, pega Estado de São Paulo, pega alguns jornais aí, tudo bem, né? Mas a gente vê que aí tem mais, né, vamos dizer que tem propriedade judaica, muitas vezes. Tem outra coisa aí, né? Não é só. Né? Tem outros interesses. E a gente vê um discurso bem diversificado, a gente vê vários textos nesses jornais, eu li alguns aí até antigamente. E não era bem assim, né? Tinha texto de direita, tinha texto de esquerda, tinha texto de tudo, né? Na verdade, é para todos os gostos. É claro que os intelectuais muitas vezes são mais de esquerda, então o intelectual acaba aparecendo mais, acaba, né, você vê mais um texto no jornal de intelectuais, mas é muito raro. Esses dias meu amigo aí viu um jornal de uma cidade pequena, ele viu receitas de bolo e tal, a pessoa mais famosa do jornal era isso, né? Receitas, dicas de moda, né? Então não é um discurso filosófico agora não, na grande mídia aí, não, vamos dizer imprensa, né, jornal, né, que nem ninguém mais lê, mas vamos dizer que tem jornal virtual, né? E tem que criticar, se o governo é ruim, seja de direita ou seja de esquerda, nós já criticamos o PT, né, no passado, né? Eu já fiz vários textos contra o PT, textos contra a corrupção, tá aí, tá escrito no jornal Evolução, se pesquisarem Evolução na internet vai estar meus textos lá. Então não tem mentira nenhuma, quem vai dizer não, quer defender o Lulinha, vai abraçar o Lulinha, que o Lulinha tá preso. Né? Esse tipo de discurso aí parece criança, né? O Brasil virou infantil, assim, né? Virou aquela coisa Lulinha versus o mito. E os dois são nulos, né? A gente vê que para política são péssimos. E o Brasil tá péssimo, né? O Brasil tá numa crise aí econômica, legal, existencial, internacional. Nunca teve o Brasil tão mal visto internacionalmente. Hoje o Brasil não é mais um país agradável, vamos dizer que é um país que tem um ditador, né? Então a coisa mudou, né? Não é mesmo não sendo ditador, mas as pessoas olham assim aquela imagem que a mídia também, né, dá uma construída. E a coisa está complicada, né, pessoal? Então, a gente vê que a situação está... Mas assim, voltando para a filosofia, para o momento atual, o anti-vacina. Porra, a vacina... Teve criança, por exemplo, que saiu, por exemplo, de paralisia. As escolas, antigamente, tinha muita criança com problema por causa de não ter vacina. Né? E hoje, com vacina, você vê muito raro, né? Você vê crianças com algum tipo de paralisia, algum problema da decorrência da não vacina. Né?
Então, assim, salva vidas e tudo mais. Então, é absurdo fazer discurso anti-vacina, que vacina vai ter DNA, que vai deixar os homens inférteis, um monte de bobagem aí. Eu não sei se igrejas, o que está divulgando tudo isso, porque hoje a igreja virou também um desserviço, né, muitas vezes, essas igrejas populares. E tudo isso é uma confusão. É por isso que sempre estudar mais, ter mais conhecimento é melhor do que você entrar em massa, senso comum, né? Que parece que o senso comum dominou hoje. Por isso que essas redes aí, elas têm tanta força nesses discursos, né, pessoal? Isso tudo é perigoso, cuidado com isso. Busquem o cuidado de si mesmo, né? E não teorias absurdas e seitas e equívocos. Hoje que tem mais é discurso dessas seitas aí, né? Entre aspas, cristãs, né? Que não tem nada de cristão, muitas vezes é uma confusão. Né? Que Jesus Jesus, por exemplo, andando com os presos, andando com os criminosos, defendendo prostitutas, e hoje os caras perseguindo, né? Hoje virou um discurso assim do classe média moral, classe média, né? O burguês. O burguês hoje tem a voz, né? E a gente vê que isso não tem nada a ver, o Brasil é um país de pobres, não tem burguês nenhum. Os burgueses querem empurrar isso aí pro povo, o povo tá na favela, o povo tá não consegue comprar mais um arroz, não consegue mais comprar um gás, tá tudo muito caro, né? Não tem mais carne na mesa, né? O brasileiro não tem mais carne, né? Então tá preocupado mais com isso do que com a questão de que se é comunismo que tá dominando, se é essa loucura toda aí, nada a ver, né? Então, bom, pessoal, eu vou continuando aí então nossa reflexão sobre o momento atual, né? Em algumas partes aí, capítulos. Então, pessoal, continuando, o que a gente percebe voltar um pouco para a realidade. Vamos esquecer um pouco esse tal de fascismo e comunismo. Vamos dizer que a luta seja essa, né? A esquerda é acusada de comunista e a direita é acusada de fascista. A realidade, vamos dizer o povo. O povo não está nem aí para isso. O povo está comendo menos carne, o povo está passando fome, o povo está com menos direitos trabalhistas, o povo está com menos direitos sociais. O povo vai ter o seu auxílio emergencial cortado, né, ou interrompido. O povo está desempregado, né? O povo está com uma série de limitações, problemas existenciais mesmo, né? Vamos dizer, não só sociais, mas suas limitações mesmo, né? Por falta de dinheiro, por falta de várias situações. Essa é a realidade, pessoal. Não é assim, eu o povo que pague, né? O povo defendeu o comunismo. O Brasil foi quebrado pelo comunismo. Isso é bobagem. Na verdade, o Brasil estava muito melhor quando estava naquele governo do que de hoje, né, pessoal? Só que não é uma crise só de governo, é uma crise econômica, uma crise que vem desde lá 2006 para frente, né? Que a gente viu mais tarde acontecer para cá, né? Então a crise econômica não é de agora. Né? E qualquer governo que tivesse, acho que ia acontecer, não tem jeito. O PT até chegou a segurar isso, né? Porque o Brasil estava até muito mais estável, mas a coisa complicou. E hoje parece que volta a inflação, hoje nós estamos bem instáveis, né? Tá bem complicado assim a situação em vários ramos aí. Voltando para a questão da universidade acadêmica, eu percebo assim, não sei, isso não era levado para a realidade. A gente vê que tem texto, sim, tem uma formação com literatura marxista, isso é inegável, né? Ou revisionista, outros autores posteriores, né? Mas na prática eu vejo que esse pouco é levado para a realidade, né? A gente não vê assim lutas sindicais maiores, a gente não vê, por exemplo, uma escola interdisciplinar, né? Uma situação, por exemplo, de luta de classes muito forte, né, na escola e tudo mais. A gente vê muito pouco. As minorias sempre lutaram e tem que lutar mesmo, né? Né, que entre aspas, né? A ação afirmativa, por exemplo, que nem vamos dizer deficientes, negros, né? As próprias mulheres, que eu acho que já hoje não é minoria, mas mulheres estão com uma grande luta e tem que estar, né? Porque a violência contra a mulher, como eu falei, é muito forte. E homossexuais têm que continuar lutando porque é a diversidade, é a natureza, é a humanidade, né? O gay não é nenhuma bizarrice, não é gaysismo que nem esses extremas direitas, esses filósofos da internet falam. Nada a ver com isso, né? E assim vai, e várias interpretações. De teologia não precisa nem falar, que de teologia eu já também tenho meus livros escritos, textos e vídeos também, e já comentei
sobre vários assuntos aí, refutando todo esse povo aí, todas essas leituras aí literais da Bíblia. É, E sobre tradição também, tradição de quem, né? Tradição dos ricos, tradição de velhas civilizações, tradição judaico-cristã. Judaico-cristã até vai, né? Mas a gente vê que isso ainda continua, a gente vê a religião muito forte, as igrejas muito fortes, né? Não tem uma tradição que não seja judaico-cristã presente na nossa sociedade. Está bem presente sim, uma cultura, né? Judaico-cristã. É, partindo de outras situações, negacionismo, por exemplo, de terra plana, né? O pessoal aí vem com umas teorias mirabolantes, né? E assim vai, sabe? Na verdade, o que importa é ser contra, né? Se eu acreditar que o mundo é feito de, como é que é, Matrix, é o mundo do filme, né? Agora vem um mundo assim fantasioso, é o mundo mágico de Oz. Se eu quiser acreditar que o nosso mundo é o mundo mágico de Oz as corporações, como é que os globalistas estão escondendo isso, a pessoa vai defender esse tipo de ideia, sabe? Então, e tem público, as pessoas gostam na internet disso. Aí começam a mostrar umas teorias malucas, né? Que, tira uma fotografia, você está vendo a curvatura da Terra, né? Coisas assim, né? Bem absurdos. Só, se você fazer o cálculo aqui da curvatura, o ângulo é tão pequeno que não dá para visual ver. Nada a ver, né? Mas quando você viaja de avião, você vê, né? Alguma coisa. Né? Daí estão várias situações assim muito estranhas desse povo todo aí que surgiu. No final é mais na internet, porque a internet antes era um fenômeno que no Brasil era muito caro, né? Pouca gente tinha, anos 90. E agora para os anos 2000 a coisa começou, a partir de 2010 para frente, né? Até 2020 aí. A coisa começou a crescer muito, né? Muitos influencers, muitos malucos, eles tiveram voz, né? Antes não tinham tanta voz, eram os amigos deles que sabiam dessas histórias, eram grupos mais pequenos, né? E hoje, como basta uma inscrição, um acompanhamento disso, você vai ter essas ideologias aí, né? Pepsi com feto, essas teorias todas aí, né? Teorias malucas aí que a gente vê divulgadas por essas pessoas, por esses pensadores da internet. Pensadores ou filósofos, entre aspas, aí, né? Sempre. Né? Basicamente, nenhuma formação acadêmica. Imagina, a pessoa não tem nenhuma formação acadêmica. Né? E é complexo, né? Pelo menos um curso EAD, alguma coisa a pessoa poderia ter. Né? Eu mesmo tenho EAD, acho muito bom os cursos EAD. Né? Acho que exige muito estudo, as pessoas estão desistindo dos EADs já porque não estão aguentando. Né? Tem muita gente que já não aguenta. Né? De tanta dificuldade e a exigência que tem o EAD. É muita avaliação, não tem como você enganar, né? Não tem como enganar. Então, nós vemos uma sociedade aí que reduziu direitos, que reduziu a situação da pior para a população, né? E essas fantasias, esse mundo mágico, se nós pensar em psicologia, é uma fuga, né? As pessoas estão fugindo da realidade, né? E daí vem com doutrina de comunismo, e vem com doutrina de fascismo, e vem com doutrina de extraterrestre, né, que está dominando as coisas, e vem com doutrina de terra plana, né? Vem essas fantasias, mundo mágico, né? Esoterismo, e teorias de era de ouro, e era não sei da que, né? E a gente vai vendo tudo isso muito claro nesses discursos e misturado com política. E o pior de tudo, discurso religioso também não é messiânico, é fim dos tempos, é o anticristo. Meu Deus do céu, isso vira uma loucura, né, pessoal? Né, isso daí não tem nem pé nem cabeça essas coisas aí. Né? Como nós estudamos história, nós vimos a segunda vinda do Cristo, nós vimos lá em 1780, 1800. Tem igrejas que esperaram, em 1910 e 14 também, né? E faziam uma loucura com isso e não veio Cristo nenhum na época, né? E então a gente vê que assim, esse tipo de coisa assim mostra muito desespero humano. Vou pegar Kierkegaard, né? Um desespero humano muito grande e também aquela certeza na morte, né? Pegar um existencialismo. Ela tá muito clara, mas as pessoas, com esse Covid esse ano também, isso só piorou, né? Ou por outro lado, o Covid parece que acordou as pessoas que aquilo era uma mentira, né? Essas teorias aí conspiratórias, né? Esse mundo melhor que foi prometido. Mas não deixa o homem governar, né? Como se que governo é esse, né? Que o homem não governa, né? Então é muito estranho, né? Então, um péssimo governante, né? Que não tem articulação com o Congresso. Na verdade, teve mais isso, né? Do que outra situação, né? Então,
Ah, e daí vem com doutrinas de, vamos dizer, segurança pública, né? Segurança pública, bandido bom é bandido morto. Ah, mas a segurança pública eu tenho minha arminha, né? Ficar fazendo arma A gente vê que a situação é social. Eu, como advogado, né? E visitei presídios, visitei dois até esse final de ano aí. E os presídios muito bons. Por quê? Porque os presídios, os presos trabalhavam, né? Então o trabalho acaba dignificando, acaba transformando muito o ser humano. O estudo também, né? Então a gente vê preso lá que, eu quero estudar, eu quero seguir, por exemplo, carreira religiosa, né? Tem um que queria ser teólogo. Então, por que não, né? Agora eu vou querer que esses bandidos estejam mortos? Não, eu quero que eles se recuperem. É que nem Jesus. Jesus queria salvar essas pessoas, né? Então até a questão teológica é para usar isso, não para matar o bandido, né? Então assim, uma série de equívocos, esses programas policiais, esses mídias aí confusos aí, pedindo isenção de imposto, os caras devendo imposto para um monte de coisa, né? Amigo do presidente. Tem uma situação aí, olha, nós vemos assim uma sociedade esse ano aí, o final do ano, começo do ano que, nossa, aí 2021, totalmente equivocado, pessoas totalmente mentirosas e o povo cai nesses discursos, né? Esses populistas, né? Populistas aí da televisão, de programas de auditório e programas policiais, né? Totalmente manipulados. Você sempre tem a mesma coisa, né? Uma luz vermelha de giroflex, aquela coisa. Tem nada a ver com a polícia. A polícia trabalha muito bem, muito obrigado, e não tem nada a ver com esses programas policiais. É um trabalho muito sério da polícia, né? O trabalho da segurança pública, do promotor de justiça. Também o promotor de justiça é promotor de justiça, não é acusador, né? Até tem um caso aí dos meus aí criminal que o promotor pediu a liberdade do. A primeira audiência que eu vi, o primeiro júri popular que eu assisti no estágio era um promotor pedindo liberdade do preso, inocência do preso, num júri popular. Porque o promotor é promotor de justiça, não é acusador. Acusador é Satanás, né? Então, assim, essas confusões que existem na sociedade, esses heróis que são construídos, né? Juiz herói, promotor herói, não sei o que herói, político herói, saiam fora disso, pessoal, né? Busquem o melhor, vejam o caráter dessas pessoas. Se não tiver essas pessoas, elejam outras, busquem outros candidatos, outras pessoas mais inteligentes, pelo menos, né? A gente vê assim uma certa burrice, uma confusão aí total nesses governos e, e nessas ideologias, né? Nesse conservadorismo, nesse tradicionalismo que não tem nada. Se fosse um conservadorismo verdadeiro, um tradicional verdadeiro, tudo bem, mas são pessoas que na vida delas não tem nada de conservador, né? Não tem nada de tradicional, nada de religioso. São pessoas que vivem uma vida totalmente desleixada. Então, assim, como é que é? Os frutos vão provar quem é a árvore, né? Não adianta você querer ver uma árvore agora que é bonita, é o fruto do podre, né? Então, é por aí, né, pessoal?